Olá, turminha linda! Hoje faremos as páginas 50 e 51 do livro Bem Me Quer de Matemática. Hoje, a nossa atividade será realizada a partir de um jogo. Divirta-se. Batalha dos números. Material necessário: 10 cartas com os algarismos 0 a 9, um em cada carta. Então, vocês vão fazer 10 cartinhas e vão colocar em cada carta o algarismo de 0 a 9. Folha de papel para cada participante construir 2 quadros de ordem assim. Então, vocês vão precisar de 2 folhas de papel, pode ser sulfite, pode ser do caderno, e vão fazer 2 quadros dessa forma, com a centena, a dezena e a unidade. Número de participantes, no mínimo 2 alunos. Como nós não podemos fazer essa brincadeira em sala de aula, vocês vão brincar com os familiares de vocês. Vocês poderão ter no mínimo 3 pessoas, porque uma delas será quem irá sortear as cartas e os outros 2 vão brincar. Objetivo: formar o maior número possível de 3 algarismos em um dos 2 quadros, após o sorteio de apenas 6 cartas. Desenvolvimento: 1. O professor, no caso aí o familiar de vocês que é o sorteador, embaralha as cartas e sorteia a primeira carta. Número 2. O algarismo sorteado deve ser imediatamente escrito por todos os jogadores em uma das posições de um de seus 2 quadros. Então, a carta sorteada vai ser escrita em uma das posições no quadro. É o jogador que decide onde irá escrever esse algarismo. Mas vale uma dica: se o objetivo do jogo é formar o maior número, se sair, por exemplo, o número 1, eu vou tentar escrevê-lo na unidade. Número 3. Depois de escrever o algarismo, o jogador não pode mudar sua posição no quadro de ordem. Número 4. Após todos terem posicionado o algarismo recém-sorteado em um de seus quadros, o professor, no caso o sorteador, que é o familiar aí de vocês, separa a carta que o contém e sorteia a seguinte. Então, acabou de sortear uma carta, os jogadores marcam no quadro esse algarismo. O sorteador guarda essa carta do lado e começa um novo sorteio. E aí sorteia uma nova carta. Pensando sobre o jogo. Número 1. Eduardo jogou Batalha dos Números com Clara. Veja os números que cada um formou. O Eduardo formou esse número e esse número. A Clara formou esse número e esse número. Letra A. Quais foram as cartas sorteadas? As cartas sorteadas são aquelas representadas por cada algarismo. Vocês vão escrever elas aqui. Letra B. Quem conseguiu formar o maior número? Vocês vão escrever o nome da criança que formou o maior número, se foi o Eduardo ou se foi a Clara. Uma dica: o maior número é aquele formado pelo maior algarismo na centena. Qual é o maior número de 3 algarismos que pode ser formado com os algarismos 0, 3, 5, 6, 8 e 9? Então, vocês vão pensar no maior número que eu vou formar com esses algarismos aqui. Tem que ter 3 algarismos. Sempre lembrando que o maior número começa pelo maior algarismo na centena, seguido pelo maior algarismo na dezena e também na unidade, não podendo repetir nenhum. E o menor é o contrário. O menor número formado por 3 algarismos irá começar pelo menor algarismo na centena, seguido pelo menor algarismo na dezena e também na unidade, não podendo repetir nenhum número. E lembrando que não dá para começar pelo 0, porque se eu começar pelo 0, eu não terei uma centena. Número 2. Na segunda partida, as cartas sorteadas foram 0, 1, 2, 4, 7 e 9. Letra A. Eduardo formou o número 947 e não ganhou a partida. Quais números Clara pode ter formado para ganhar a partida? Ela terá que ter formado números maiores que o 947.
Vocês então irão formar esses números aqui que são maiores e escrever eles aqui. Letra B. É mais provável que Clara tenha ganhado essa partida com um número par ou com um número ímpar. Por quê? Vamos pensar que os maiores algarismos que estão aqui, eles são ímpares. Olha, 9 e 7. Restando depois algarismos menores para a unidade que são pares. Então, fica a dica. Número 3. Em outra partida, Eduardo formou o número 987 e Clara não. É certo afirmar que ele venceu essa partida? Por quê? Vamos pensar se o número 987 é o maior que é possível de ser formado. Número 4. Nessa partida, Clara formou o maior número par que é possível obter nesse jogo. Que número é esse? Então, vamos pensar primeiro no maior número. Eu tenho que começar pelo maior algarismo na centena, seguido pelo maior algarismo na dezena e seguido pelo maior algarismo par na unidade. Número 5. Escreva o número que garante a vitória se o objetivo do jogo for formar o menor número possível. Então, agora é ao contrário, eu não quero mais o maior número, eu quero o menor. Então, eu vou pensar no menor algarismo na centena, seguido pelo menor algarismo na dezena, seguido pelo menor algarismo na unidade, sem repetir nenhum. Letra B. Formar o menor número ímpar possível. Então, eu vou fazer o menor algarismo na centena, seguido pelo menor algarismo na dezena, seguido pelo menor algarismo ímpar na unidade, sem poder repetir nenhum. Defenda a sua ideia. Que alterações teríamos que fazer no jogo Batalha dos Números para que algum jogador pudesse formar o número 1000? Discuta com os colegas e com o professor. Como nós não estamos em sala de aula, nós não poderemos trocar ideia com os colegas. Mas eu quero ver a ideia de vocês, quero que vocês escrevam aí e me enviem. Combinado então? Fico no aguardo.